Olá, rede de aprendizes inquietos, a nossa querida RAI. E olá você, que assim como eu, deseja robustecer a sua autonomia digital acadêmica. Seja muito bem-vindo. Além de ser dinheiro jogado na lata do lixo, é também obsoleto governos e gestores acadêmicos investirem em sala de informática no novo contexto escolar híbrido online pós-pandemia. Calma, não se assuste. Vou fundamentar e defender até o final desta minha fala a hipótese do porquê aquela tradicional sala de informática nas escolas é coisa do passado. É coisa do tempo em que dividíamos a nossa vida em tempos e lugares distintos. É coisa da era em que dividíamos o tempo e o lugar online para um lado e o tempo e o lugar offline para outro lado. Isso já acabou para a maioria dos estudantes e em breve acabará para os demais. Se você duvida que sala de informática na escola é coisa de internet 1.0 do início do século, pergunte o que a geração Z ou a geração Alpha pensam a respeito. Para você que não quer ver o desfecho deste vídeo, desta minha fala, já revelo aqui antecipadamente quem ocupará o lugar da antiga sala de informática. Quem substituirá? Os dispositivos móveis com internet banda larga na mão de cada estudante. Ponto. Esse é o maior e o melhor investimento sustentável e seguro que cada gestor precisa fazer em todas as escolas a partir de hoje. E as tradicionais salas de informática, para não virar museu, que tal transformá-las em espaços maker, colaborativos, laboratórios climatizados, com Wi-Fi banda larga, com almofadas espalhadas sobre os tapetes e mesas pequenas em pontos estratégicos da sala, para que assim esse laboratório seja, de fato, o lugar mais gostoso e atrativo da escola. Lá no canto do laboratório, que tal deixar os 2 melhores computadores configurados para edição de vídeo, programação, impressão comum ou, em breve, impressoras 3D, a fim de atender às demandas inovadoras da garotada. Ok, tal assim, mas explica melhor por que essa substituição da sala cheia de computadores por um laboratório inovador e atraente, montado para acolher a garotada? Porque a autocomunicação móvel online é o que testemunhamos em nossos dias e, em breve, será uma realidade escalável na vida de todas as classes sociais. Pensando nessa perspectiva, encher sala com computadores nas escolas é semelhante às cooperativas de táxi investindo na informatização dos centros de atendimento das cooperativas de táxi. De repente, aparecem os aplicativos Uber e roubam a centralidade das cooperativas de táxi. Investir em salas de informática nas escolas seria semelhante à Magazine Luiza cancelando as vendas online a partir de amanhã para vender apenas presencialmente. Inimaginável ver uma cena assim. Investir em salas de informática nas escolas é também semelhante a substituir os velhos aparelhos de telefone fixo da empresa por novos aparelhos de telefone sem fio, porém ainda no modelo tradicional, sem a possibilidade de digitar textos e muito menos enviar mensagem via WhatsApp ou Telegram. Ok, Talvaci, e por que ainda há governos e gestores escolares gastando com salas de informática tradicionais? Primeiro, porque eles, embora estejam no olho do furacão da revolução digital, continuam dirigindo seus trabalhos e seus interesses com a mentalidade analógica do século passado. E segundo, porque eles e os fazedores de opinião que lhes orientam
jornalistas, professores, 99% dos escritores e gurus do mundo acadêmico continuam ignorando a filosofia dos pensadores da Escola de Toronto, que tem o canadense Marshall McLuhan como fundador. E o que McLuhan esconde de tão revelador? Esconde a máxima de que, entre aspas, quando se muda a mídia, muda a civilização. O homem cria as tecnologias e as tecnologias recriam o homem. Essa foi sua maior revelação, ainda não ingerida pelo senso comum. Quando se muda a tecnologia, altera o ecossistema no qual nós, humanos e não humanos, vivemos. Pierre Levy, um dos simpatizantes da Escola de Toronto, após fazer uma longa pesquisa sobre as principais tecnologias disruptivas na história, confirma a hipótese de McLuhan, dando um passo mais além, ao afirmar que, quando se muda a mídia, muda a sociedade. Por exemplo, aquela do mundo oral era uma. A sociedade da era escrita tinha outro DNA cultural. A sociedade do papel impresso também construiu suas próprias características e agora estamos no início da construção da sociedade da era digital. Portanto, a filosofia de McLuhan é para a compreensão da cultura digital emergente. O que Copérnico foi para a compreensão do universo no século XV, ao descobrir que nós, os humanos, não éramos o centro do mundo. McLuhan é para a cultura digital emergente o que Darwin foi para a compreensão das espécies no século XIX, ao afirmar que o homem é igual aos demais animais, ele se insere dentro da cadeia evolutiva dos seres vivos. McLuhan é para a compreensão da cultura digital o que Freud, no início do século XX, foi para a psicanálise ao descobrir que existem forças inconscientes no nosso modo de pensar e agir. Eu sei, dói muito admitir que as tecnologias criam novas ecologias culturais, novos ambientes de relacionamentos, de conhecimento e de trabalho. Dói mais ainda para quem tem mente fixa, padronizada, para quem passou a vida inteira usando determinada ferramenta tecnológica. A dor do desapego para uns é maior do que para outros. Imagine um professor que passou 40 anos usando o seu livro didático, seu quadro negro, seu giz, seu birô, seu púlpito em sala de aula, e de repente é convidado a substituir suas tradicionais ferramentas de dar aula por plataformas digitais. Não é nada fácil. Comente aqui no vídeo abaixo alguma mudança tecnológica que custou caro para você, que foi difícil você se adaptar. Segundo a filosofia de McLuhan, essas inovações tecnológicas estão no DNA do Homo sapiens. Por quê? Porque o sapiens é a única tecnico-espécie que inova progressivamente ao longo da história. E o que isso tem a ver com a escola híbrida OnLife? Isso revela que uma nova tecnologia expande ou contrai as paredes físicas e cognitivas do acesso ao conhecimento. Ok. Nesse ponto da minha fala, seria normal que alguém levantasse a mão e me pedisse para definir melhor o que seja escola híbrida OnLife. No contexto educacional, híbrido é a combinação sinfônica, harmônica do ensino-aprendizagem nos ambientes online e offline. Já o neologismo OnLife é a indissolubilidade, é a inter-relação recíproca desses dois ambientes de ensino-aprendizagem. De uma forma direta ou indireta, todo ensino-aprendizagem na cultura digital emergente está inserido simultaneamente e inseparavelmente nos dois ambientes. O mentor do termo OnLife, o filósofo italiano Luciano Floridi, para explicar essa união indissolúvel dos dois ambientes, usou a metáfora da água no manguezal.
Assim como não se sabe o que é a água doce do rio e o que é a água salgada do mar, da mesma forma, as gerações Z e Alpha, que vivem imersas na cultura digital, não conseguem separar o mundo online do mundo offline, como nós, imigrantes digitais, geralmente ainda separamos. Eu me sinto mais confortável em explicar o OnLife usando a metáfora do café com leite, porque cresci desde criança tomando no quebrada-barra tapioca com um copo de café com leite. Sabe aquele leite que vinha direto do peito da vaca? É isso mesmo. Imaginemos que um curioso chegasse no momento em que eu estivesse tomando café com leite e me impedisse para separar o café do leite. Quero que você tome primeiro o café e em seguida o leite. Lógico, não teria como atender o pedido do curioso. Sem chance. O máximo que eu poderia dizer era que naquele copo de café com leite eu coloquei aproximadamente 80% de leite e 20% de café. Ponto. Pois bem, e o que tem a ver tudo isso com as salas de informática das nossas escolas? Elas se inserem na época em que conseguíamos separar o lugar online do offline. Por exemplo, na década de 90, a gente reservava um quarto da nossa casa para montar o computador com uma impressora. Naquela época, a gente separava o tempo e o lugar do mundo online e do mundo offline. Como a internet tinha um custo alto, a gente escolhia inclusive os horários mais econômicos. A gente ficava offline a maior parte do tempo. Para economizar, a gente ficava offline até mesmo quando estava digitando atividades ali no computador. Foi nesse contexto que as salas de informática foram desenhadas. Em um contexto em que nenhum estudante e nenhum professor tinha acesso à internet nos seus celulares. Portanto, naquela época, fazia todo sentido reservar uma sala da escola para fazer pesquisa na internet. Hoje, pergunto, que sentido faz construir uma sala de informática num contexto crescente de dispositivos móveis? Ok, tal assim, mas espere um pouco, vamos devagar. E aquele percentual de estudante que não tem um smartphone e muito menos um tablet ou laptop? Que tal priorizar a sala de computadores para eles? Pergunto, não seria mais inclusivo e mais equânime disponibilizar tablet ou laptop com internet para eles do que oferecer um computador com internet em uma sala dos poruns da escola com hora agendada de entrar e sair? E aqui, na minha percepção, entraria aquele investimento que iria para as salas de informática, no lugar de encher uma sala com computadores, que virará zona obsoleta e sem sentido nos próximos anos, os gestores deveriam investir em dispositivos móveis com internet para todos os estudantes. A escola deve usar as tecnologias que fazem parte da ecologia midiática dos seus estudantes. Antes, para acessar a internet, os estudantes usavam computadores. Hoje, eles usam seus smartphones ou os smartphones dos seus familiares. Nesse momento, para os que não são favoráveis a essa ideia, poderiam perguntar: a garotada sabe lidar com dispositivos móveis com internet 24 horas? A garotada vai usar a ferramenta para fins exclusivamente acadêmicos? Claro que não. É sabido que a missão da escola não é apenas entregar uma ferramenta, mas, antes de tudo, ensinar o como e para qual finalidade deve usá-la. Por exemplo, assim a escola fez e faz com as ferramentas convencionais, ensinando a fazer uso correto do lápis, caderno, livros, régua, compasso, etc. Da mesma forma, assim também a escola deverá fazer com as novas ferramentas, como, por exemplo, ensinar a usar e gerenciar com responsabilidade, autonomia e espírito crítico as ferramentas digitais na educação. Portanto, a escola híbrida OnLife, de fato, torna-se-á realidade somente quando as convencionais salas de computadores
forem transformadas em verdadeiros espaços maker, interativos e colaborativos, desenhados para uma aprendizagem mais personalizada e significativa. A escola on e off das salas de informática não representa mais os estudantes que nasceram nos últimos 15 anos. Os estudantes de hoje reivindicam uma escola que não separa o espaço on do espaço off. Para eles, o laboratório de informática está na palma da mão. Para eles, o on e o off são inseparáveis, integram de forma natural a realidade online e offline em um único ecossistema de aprendizagem. Para estes, a escola que os representa é a da modalidade híbrida on-life. Ter consciência disso é o primeiro passo para a construção da nova escola e da nova educação reivindicadas pelos estudantes no pós-pandemia. Muitíssimo obrigado pela sua companhia até aqui. Se esta reflexão faz sentido para você, convido gentilmente a compartilhar e a se inscrever no Gotas de Autonomia On Life. Até a próxima!